Versículo comentado temático. Atos 2, 38, 39. Olá, olá, Rose aqui. Bom dia. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Uma nova manhã e um novo versículo comentado temático. E o tema neste mês de junho é o perdão. Este mês será dedicado a praticar o perdão. Vamos comentar sobre o perdão, aprendendo com a palavra de Deus a perdoar e libertar o nosso coração. Vamos ler o versículo do dia, comentar sobre o seu significado e ver como podemos aplicar esta palavra em nossa vida diária. Prepare o seu coração e vamos juntos neste versículo comentado temático. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua promessa de perdão e restauração. Abre nosso coração, Pai, para arrependimento verdadeiro e para vivermos uma vida guiada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que se cumpra em nossa vida. Hoje, dia 19, vamos ler na Bíblia o nosso versículo, são 2 versículos comentados temáticos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39, que diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus. Gratidão, Senhor, pelas promessas em tua preciosa palavra. Gratidão. Deus é maravilhoso, maravilhoso, né? Hoje nós vamos comentar sobre arrependimento, perdão e a promessa de uma vida nova em Deus. Este trecho, estes versículos que nós lemos, fazem parte do discurso de Pedro, do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Após ouvir a mensagem, muitas pessoas perguntam o que devem fazer. E Pedro responde, chamando ao arrependimento e ao perdão dos pecados como porta de entrada para uma vida nova em Cristo. E são muitas pessoas hoje que ainda fazem esta pergunta, que ainda têm esta dúvida, né? Do que fazer. Aqui está a resposta que nos foi dada pelo apóstolo Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos. E arrependimento e perdão. Este arrependimento precisa ser verdadeiro, precisa ser de se derramar, de rasgar a sua alma, de abrir mão, de viver todas as coisas que trouxeram
este arrependimento para a sua vida. Arrependimento não é remorso, tá, gente? Não é remorso, arrependimento, tá bom? Vamos comentar agora sobre 3 pontos chaves que apareceram nesses versículos que nós lemos, né? A palavra arrependam-se. Arrependam-se. É o primeiro passo, é o início para o perdão, é reconhecer a necessidade de mudança. Porque se você não reconhece os seus erros, se você acha que não errou em nada, você não vai se arrepender. Porque para você, se você não errou, se não houve falhas, você não tem do que se arrepender. Não é verdade? Então, esse reconhecimento de mudança, ele começa na humildade de cada pessoa reconhecer as próprias falhas, os próprios erros, para assim pedir perdão e iniciar essa mudança com Cristo. Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. É a nossa segunda palavra, algumas palavras chaves destes versículos que nós lemos. São chaves para poder virar, assim, ó, na mente mesmo. Deus não apenas perdoa, Ele também restaura completamente. Olha que maravilha. Porque a gente, quando reconhece as nossas falhas, temos essa humildade para isso, a gente às vezes fica se sentindo meio quebrado mesmo, sabe? Meio quebrado. E Deus é esse Deus maravilhoso que perdoa e que restaura as nossas rachaduras. Glória a Deus. E a terceira chave aqui, gente, a promessa é para todos. Oh, glória! Oh, maravilha! Se aí existia essa dúvida, agora acabou. Não tem mais. A promessa é para todos. O perdão e a salvação não têm limite de alcance. Deus chama todos. Todos. Deus chama todos ao arrependimento e à vida nova. Glória a Deus. Esse Pai é maravilhoso, né? Que esse Pai esteja presente aí na sua vida e que você faça essa escolha, né? Deus já está chamando, ó. Deus está chamando. Cabe a quem decidir? Você. É você que cabe decidir. E decida atender ao chamado do nosso Pai Celestial. Porque Ele chama a todos. Chama a todos. Eu, você, seu vizinho, meu vizinho. Chama a todos, 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 todos. Para que todos sejam povo de Deus, né? Mais importa para o Senhor é povoar o céu, onde será a nossa morada eterna. Glória a Deus. Este texto mostra que o perdão de Deus não é apenas emocional. Não é só sentir uma emoção, uma vontade de chorar, um arrepio, não. Mas ele é transformador. Transformador. Na prática, na vida, no nosso dia a dia, na postura, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras.
em tudo e cheio de promessas. Promessas que se cumprem. Promessas que se cumprem. O próprio Deus disse: vem e faça prova de mim. Então, pessoal, façam prova de Deus. Aceitem o chamado. Arrependam-se. Recebam perdão. E experimente a vida nova, essas promessas de Cristo, de Deus, se cumprindo em sua vida. Hoje, você reflita, tá? Você tem vivido o arrependimento verdadeiro? Ou apenas a consciência do erro? Você já chegou à conclusão aí, que eu errei. Mas já teve a humildade de se colocar diante do Pai e arrepender-se do fundo do seu coração, do fundo da sua alma e fazer esse compromisso com Deus de arrependimento e perdão e vida nova. Deus te chama para uma vida nova. Oh, glória! Deus te chama, livre do passado. Olha que maravilha, porque o passado tem um peso muito grande na vida de maioria de nós. Na maioria de nós arrasta o passado nas costas, né? Livre do passado e cheia do Espírito Santo. Olha, Deus ainda é maravilhoso, que dá o teu Espírito para fazer morada em nós e nos fortalecer na batalha diária que nós temos que viver. Lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Para de brigar com seu vizinho. Brincadeira, gente. Aceite esse convite e caminhe em novidade de vida. Porque com Deus nós realmente caminhamos em novidade de vida. Todo dia nós aprendemos algo novo, diferente e importante para a nossa vida. Então, todo dia Deus está nos ensinando, nos transformando, nos preparando. A essência permanece, porque a essência é Deus, não é verdade? Então, a essência permanece, mas nós vamos sendo lapidados pelo Senhor até que Jesus venha, né? E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de restauração. Encaminhe esse vídeo para ela, para essa pessoa, tá bom? Comente a sua reflexão. Comente o que você achou desse nosso versículo comentado. Faça também o seu comentário. É muito importante e com certeza será edificante para todos nós, seja qual for o seu comentário, tá bom? E continue acompanhando nossas mensagens aqui no canal. Versículo comentado temático às 5 da manhã, às 8 horas, um short com o versículo do dia, às 15 horas, um short, uma motivação para a sua tarde, e às 21 horas, um short com oração. É short, né? É short, não sei. Agora eu me perdi aqui na palavra. E às 21 horas, um short com uma oração para o seu descanso com Deus. Olha que maravilha. Glória a Deus. E como esse mês é o mês para praticarmos o perdão, né? Então, nós estamos com o canal todo voltado para o perdão.
E a motivação de 3 horas da tarde te dá força para seguir adiante. E deixe o seu like nos vídeos, nos shorts, né, nas lives. Deixe o seu like. A sua interação faz com que o YouTube entregue as nossas mensagens para mais pessoas. E eu já agradeço a vocês de verdade, tá bom? Vamos orar? Senhor, nos leva ao verdadeiro arrependimento e nos concede um coração novo, que nós possamos viver a tua promessa e caminhar guiados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Guarde isto no seu coração e na sua mente. O arrependimento abre caminho para o perdão e para uma nova vida transformada em Deus. E Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus guie os seus passos. Jesus te ama. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.